Então começo dizendo que nada está normal. Tenho estado demasiadamente cansada, irritada, emotiva e triste. Sentimentos que já habitavam em mim, no entanto, com menos intensidade. Tenho saudades de estar em roda, pegando na mão das mulheres, olhando no olho. Ah, mas você não está utilizando os aplicativos ou plataformas para essa aproximação? Minha resposta é quase nunca. Isso para mim é raso, frio e mecânico. Não quero acostumar minha saudade com isso, pois o mau costume de ações pode nos levar a se perder de costumes habituais, culturais e familiares, já diziam os mais velhos. Dizendo isso, lembrei que tenho sentido saudades de tantas coisas e que isso vem me fazendo acessar muito mais minhas memórias afetivas adormecidas, inclusive de pedir a benção para minha avó e de ser benzida. Há muito tempo não recebo um benzimento de uma velha senhora, sussurrando as rezas e com as plantas e raízes necessárias nas mãos, passando da minha cabeça aos pés. Oh, saudades! A potência da saudade tem batido por não poder estar com as mulheres, inclusive as mais velhas que me ensinaram e ensinam tanto. Mulheres que conheci e que compartilhamos nossos tempos durante meu trabalho na medida socioeducativa. No decorrer da vida das mulheres periféricas e negras, compartilhamos de várias opressões que são naturalizadas, como as violências obstétricas, os silenciamentos já ditos anteriormente. Na minha vida não foi diferente. Compartilho com essas mulheres a dor de viver à margem, sem valorização salarial, sem oportunidade de ingressar nas faculdades federais com tanta facilidade. Tenho medo da solidão e da felicidade. Estranho? Sim, é estranho. Mas isso tem se potencializado nesses dias de confinamento, trabalho remoto e distanciamento social. O medo da solidão me faz pensar que posso ficar num lugar que, por vezes, me parece tão confortável que depois posso não querer voltar para uma socialização real, de encontro, prazeres e abraços. Reexistir em meio ao caos, por Elaine Lima. O texto que vocês acabaram de ouvir, lido pela atriz Eliane Weifurter, é de Elaine Lima, mulher negra, mãe, moradora do Capão Redondo, periferia da Zona Sul da cidade de São Paulo, pedagoga, trabalhadora da assistência social e ativista de coletivos feministas de seu território. A narrativa de Elaine, marcada por muito cansaço e muitas saudades, se localiza em um tempo específico da pandemia Covid-19, em torno de um ano de isolamento social. Como tantas outras mulheres que participavam ativamente do cotidiano político e cultural das periferias, sobretudo tecendo redes de lutas e de cuidado, ela sentia falta do mundo que a sustentava. Mas, naquele momento da escrita, o que lhe restava era apenas a fé no fim da pandemia. Naqueles tempos mais duros da Covid, circularam diversos relatos de mulheres sobre os impactos do confinamento, onde memórias, medo, trabalho remoto, intensificação da tarefa do cuidado se sobrepunham sobre os seus corpos cansados. A estes relatos, Elaine acrescenta a saudade e o medo da solidão. Saudade das mãos dadas a outras mulheres, do olho no olho, dos benzimentos que aliviavam a alma e davam segurança. Essas eram e são práticas cada vez mais realizadas e valorizadas entre mulheres ativistas nas periferias. Práticas, como sugere Elaine em seu texto, fundamentais para que mulheres periféricas enfrentem todas as opressões que recaem sobre seus corpos. Ela sente saudade dessas relações, prazeres e abraços fundamentais para a sua existência. Por isso o medo de perdê-las. Por isso o medo da solidão. Hoje, passados os anos mais cruéis da pandemia, com mais de 699 mil mortos, a saudade se dirige àquelas e àqueles que se foram. Como nos diz Elaine, é preciso ter muita fé no futuro.
fé para reconstruir nossos laços, nossas vidas e nossas lutas. É preciso dar as mãos, olhar para frente, recuperar benzimentos, ervas e olhos nos olhos para recriar nossos mundos. Neste episódio, vamos falar sobre como a pandemia afetou o cotidiano de mulheres moradoras das periferias da cidade, dando destaque ao trabalho e relações de cuidado. Abordaremos tantos aspectos que se referem a como o cuidado se impôs como carga ainda mais pesada sobre os corpos das mulheres, principalmente periféricas e negras, como também demonstraremos como ele foi e ainda é elemento fundamental para a reconstrução de si, de relações, de lutas, enfim, da própria vida. Eu sou Milena Matheus Carmo e este é o podcast Ecos Pandêmicos, que faz parte do projeto de extensão universitária A Pandemia do Covid-19 sobre perspectiva interseccional em territórios periféricos, diálogos entre Brasil e África do Sul, coordenado por Laura Moutinho, professora do Programa de Antropologia Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e vice-coordenado por Márcia Tereza Couto, professora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina também da USP. O projeto é financiado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP e conta com o apoio do LISA, Laboratório de Imagem e Som em Antropologia. E aí eu fico nesse mundo, dentro de casa, onde eu lavo, passo, cozinho. Aí eu falei, não, eu vou soltar desse jeito. Eu falei, não tem condições. Essa é Helena, nome fictício para garantir o anonimato de nossa interlocutora. Helena é uma mulher autodeclarada negra, mãe de 2 filhos, moradora do Campo Limpo, também zona sul de São Paulo. Conversamos com ela em dezembro de 2020. E aí é os problemas do dia a dia, contas que não param de chegar e você não tem de onde tirar a grana para poder pagar. Tá bem difícil, bem complicado mesmo. Não ter aula, porque por mais que seja 4, 5 horas na escola, você tem 4, 5 horas para você resolver suas coisas, para você ter um pouco de paz, para você poder sentar e falar, opa, posso respirar. Não, você não tem isso. Se isolou do mundo, meu filho, vai fazer 17 anos, vai fazer 18, se isolou, só fica no quarto, o dia inteiro dormindo, a noite toda jogando. E aí tem a minha preocupação também de, não, vai pra rua. E aí aconteceu o que está acontecendo aí com os jovens aí, sendo forjados pela polícia, aconteceu alguma coisa na rua e eu me senti culpada. Então, assim, eu não sei o que fazer. Não sei, eu acho que daqui a pouco a louca sou eu. É marido, é filhos, é mãe. E também está me sobrecarregando demais. Tem hora que eu não aguento, tem hora que eu surto, tem hora que eu não quero falar, tem hora que eu não quero ver ninguém. É uma coisa atrás da outra, é muito difícil, muito complicado o que a gente está passando hoje. Eu não sei até quando a gente vai viver assim, de verdade. Helena já não tinha um emprego fixo fora de casa antes da pandemia, porque era responsável pelo cuidado de seus filhos e de sua mãe que sofria de Alzheimer. Ela fazia alguns trabalhos como manicure na vizinhança para complementar a renda familiar. Contudo, com o isolamento social, essas possibilidades de trabalho acabaram. As crianças deixaram de ir para a escola e as contas ficaram mais pesadas, além das tensões em casa que se avolumaram. Em seu relato, é possível notar seu esgotamento físico e emocional. Como a de Helena, muitas outras vozes de mulheres esgotadas durante os anos mais agudos da pandemia expunham os efeitos da crise sanitária sobre os seus corpos para além do adoecimento pelo vírus. O trabalho do cuidado saiu de sua invisibilidade e naturalização, expondo-se com todo o seu peso, suas ambiguidades e seu caráter essencial para manter a vida. Seus contornos também foram colocados em discussão, demonstrando que o trabalho do cuidado tem não apenas gênero, mas também raça e classe social. Voltando, né? Então, como essas mulheres estão imersas num cenário com inúmeras necessidades relacionadas ao cuidado. Alessandra Tavares é doutoranda do programa de pós-graduação em Antropologia Social da USP e integrante da rede de mulheres da Zona Sul de São Paulo. Que possam apoiá-las nesse processo, tudo isso se constrói no que a gente chama de rede, né? O que é essa rede? Essa rede são mulheres, parentes, amigas,
vizinhas, que vão apoiando pontualmente, dentro desse cenário do cuidado, que essas mulheres estão inseridas e que muitas vezes é de difícil vocalização, né? Então, quando eu estava pesquisando e olhando para o silenciamento, para uma denúncia que parecia mais distante e política, tem também a ausência de um vocabulário para dizer sobre esse cotidiano que vai sendo naturalizado por uma condição de gênero, acirrado, né? Cada vez mais acirrado por uma condição social e também está inserido numa lógica muito profunda com a questão racial, né? Uma naturalização de que essa é a sua posição, esse é o seu lugar. Então, vira o que eu chamo desse universo de miudezas em que você pode resumir no eu tô cansada, ando entristecida, não tenho tempo para mim, né? Mas quando você se aprofunda, né, abre, né, seus olhos para ver e conseguir perceber essa disputa, né, em torno do tempo, desse tempo para mim, desse tempo para os meus projetos, o que está aí? Embaixo está exatamente esse universo de miudezas indizíveis de práticas de cuidado com uma série de pessoas, né? Em sua dissertação Gritos e Silêncios, um mergulho no cotidiano e na intimidade de mulheres negras ativistas da periferia sul de São Paulo, escrito boa parte durante a pandemia, Alessandra observou como o cuidado estava presente no cotidiano e nas relações de suas interlocutoras e companheiras, já que ela também compõe essas redes. Ela fala do cuidado como miudezas que compõem este cotidiano. Miudezas que são invisíveis e naturalizadas, mas que tomam grande parte do tempo dessas mulheres, sobretudo em contextos onde se tem pouca presença do Estado e de homens, no que se refere a este trabalho. As mulheres moradoras das periferias não apenas são aquelas que estão mais sobrecarregadas com o trabalho do cuidado em suas famílias e redes, como também são elas que estão envolvidas com um desvalorizado trabalho remunerado do cuidado. A socióloga Nádia Guimarães fala de um caleidoscópio do trabalho do cuidado. Colocam na frente da nossa cena, né, essa ideia de que temos que confrontar, entender a dinâmica da relação gênero, cuidado e trabalho entre nós, essa outra faceta do cuidado, essa sua capacidade de ser uma categoria caleidoscópio. Ou seja, ela reflete vários prismas, múltiplas configurações das desigualdades nos distintos circuitos de cuidado. E o argumento que eu vou fazer nesse segundo ponto é que essas configurações das desigualdades são realmente mais amplas, mais diversas. A multiplicidade é maior justamente entre nós, dada a profunda desigualdade e a extrema pobreza. Tá? Como penso trabalhar isso? Ou seja, embora partindo do reconhecimento de que há uma realmente notável, acachapante convergência em toda a literatura do cuidado, né, que talvez pudesse ser formulada com uma única frase, por mais que variem as formas de trabalho de cuidado, por mais diversas que sejam as sociedades nas quais o cuidado tem lugar, ou seja, por mais complexo que seja esse efeito caleidoscópio, tem uma coisa que é comum, são as mulheres os principais provedores de cuidado, sob todas as formas. O que nos leva a refletir necessariamente sobre a divisão sexual do trabalho, mas também sobre a divisão sexual do trabalho de cuidado, enquanto uma categoria central para compreender essa convergência empírica mais saliente, mas também central para nos ajudar a compreender heterogeneidades, né? Para mapear o caleidoscópio, né? Para mapear os prismas do caleidoscópio, para ser mais precisa. E o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Eu estou querendo dizer que há que aprofundar o tratamento conceitual dessas heterogeneidades que formam esse caleidoscópio das relações sociais de cuidado, especialmente em sociedades tão desiguais como as nossas. Né? Por quê?
As heterogeneidades nas relações sociais sobre as quais o trabalho de cuidado se realiza, elas diferenciam as trabalhadoras. Ou seja, embora seja um trabalho dominantemente efetuado por mulheres, estas se distinguem socialmente. Elas realizam esse trabalho sobre relações sociais que são muito diversas. Alessandra e Nádia se referem a uma desigualdade no trabalho do cuidado, não apenas de gênero, pois a responsabilidade recai invariavelmente sobre mulheres, mas também racial e de classe. Nádia tem um texto muito interessante, escrito juntamente com Priscila Pereira Faria Vieira, em que elas distinguem 3 categorias de cuidado: o trabalho como obrigação, aquele no interior das relações familiares e íntimas, o trabalho profissional do cuidado, enfermeiras, cuidadoras e outras profissões do cuidado, e o que elas chamam de ajudas, que seriam trocas de trabalho de cuidado em relações comunitárias em contextos marcados pela pobreza, justamente devido à ausência do Estado em suprir o cuidado e à impossibilidade de contratar este trabalho. Em famílias mais privilegiadas, majoritariamente brancas, o trabalho do cuidado, embora também seja uma atribuição de mulheres, é delegado para outras mulheres, mais pobres, normalmente moradoras das periferias. Em resumo, é sobre essas últimas que recai com mais força a responsabilidade de cuidar, em suas múltiplas formas. O trabalho home office já era parte de muitas mulheres dentro da periferia da cidade, né? Então, como a gente fala das costureiras, das boleiras, confeiteiras, que buscavam alternativas de trabalho em suas casas para os cuidados com seus filhos, familiares, doentes, idosos, né? Já era uma prática, mas a gente está falando de pessoas que tinham trabalhos fora de suas residências e que por conta da pandemia, se viram isoladas dentro da sua residência, tendo que lidar simultaneamente com uma lógica da produtividade, né? Então, a gente tinha esse discurso, né? O que você vai fazer com o tempo do deslocamento? Né? E eu me lembro muito bem de uma dessas mulheres falarem: nossa, eu só ouvia música no tempo do meu deslocamento, e eu estou há quase 1 ano em casa e eu não escuto mais música, porque eu estou sempre fazendo alguma coisa. Eu estou ou trabalhando incessantemente para manter, né, o seu próprio emprego e uma lógica de que você ainda é produtiva, mesmo nas condições mais adversas, mas também a permanência da relação e do cuidado com familiares, com filhos, fazendo compras para outras pessoas, para si mesmo. No caso dessa rede de ativismo, também né, arrecadando recursos, organizando a distribuição desses recursos. Então, eu acho que tem uma marca, por um lado, desse excesso de trabalho, mas por outro também de culpa, de muitas vezes não estar alinhada com essa política, essa estética, né, que foi vendida da pandemia, do fique em casa, como fique em casa, faça yoga, faça um curso, entre na universidade, aprenda uma habilidade nova, né? E para essas mulheres isso não foi possível, né? Muitas vezes foi um momento de excesso, né? De sobrecarga, de adoecimento também, né? De adoecimento não só da Covid, mas de adoecimento emocional. A gente acompanhou muitas situações desse tipo dentro e fora da rede. Né? Cansaço, irritação, tristeza, solidão e tantas outras emoções fizeram parte do cotidiano de muitas mulheres durante o isolamento social. Além do adoecimento da Covid em si, existe uma questão de saúde relacionada à sobrecarga física e emocional derivada de uma condição de muito peso para as mulheres. Desse modo, a expressão cunhada por Denise Pimenta, o cuidado perigoso, ao se referir à experiência de mulheres durante a pandemia do Ebola em Serra Leoa, também é muito apropriada ao contexto da pandemia Covid-19 no Brasil. Eu conversando com algumas mulheres, elas me informaram que mais mulheres tinham morrido por Ebola do que homens.
E eu demandei por que isso tinha acontecido. E elas me disseram por conta do amor. Esse amor, né? Não é esse amor romantizado. O que elas queriam dizer é: a mulher, quando seu marido adoece, quando seus filhos adoecem, seus velhos, ela não abandona a família. Então, o que elas queriam me dizer era que muito mais mulheres morreram porque elas são responsáveis do cuidado, né? Esse cuidado que às vezes a gente romantiza muito. Não, e esse cuidado é fardo, esse cuidado é pesado, esse cuidado adoece a mulher e faz com que ela adoeça. Então, eu saí da capital e fui para o interior, morei em algumas comunidades de etnias e línguas diferentes e fui até essas mulheres ver como que era o cotidiano delas. Então, eu entendi o quão duro era o cotidiano delas e o quão pesado em relação às obrigações de parentesco, de família, de cuidado, era. Então, eu fui mapeando. Eu sempre chegava na comunidade e perguntava quem era a primeira pessoa que tinha morrido. Geralmente era mulher. A partir disso, eu mapeava todas as pessoas que tinham ficado doentes ou que tinham morrido ao redor dela. E mais de 80% eram mulheres. Porque várias me contavam, enquanto eu estou cuidando da criança, eu estou cuidando do marido doente. Então, ao mesmo tempo que esse cuidado salva, esse cuidado também é perigoso. Então, eu cunhei o termo cuidado perigoso. Então, por isso que eu fui estudar essas mulheres para entender por que tinham morrido mais mulheres. É porque esse cuidado ele é essencial para a sobrevivência, mas, ao mesmo tempo, ele além de ser muito pesado fisicamente e mentalmente, ele também faz com que essas mulheres transmitam o vírus do ebola, transmitissem o vírus do ebola e que morressem muito mais. Rosana gostava de comer. Bolos de chocolate estavam entre seus preferidos, de jogar cartas e de ir nos cultos da igreja. Prazeres simples e prosaicos, dessas coisinhas que trazem um sorriso ao rosto de puro contentamento, quase uma alegria de criança. Quando combinavam de ir à casa de alguém, gostava de sair bem cedo, não esperava por ninguém. Seu sonho era terminar de pagar o apartamento e se aposentar. Sonho simples, de uma mulher trabalhadora e dedicada aos cuidados com o filho Ivo. Aliás, se qualquer pessoa dela precisasse, Rosana ajudaria sem hesitar. Curioso como é esse perfil que mais se vê entre as mulheres que tanto pelejam para manter suas famílias nesse país tão desigual. Elas não costumam importar-se apenas com seu bem-estar. A dor do outro dói também nelas. Elas se importam. São incapazes de negar ajuda, afeto, comida, o que quer que seja. A mãe de Rosana, Dona Gertrudes, foi internada. Tratava-se de uma das primeiras pessoas contaminadas pelo novo coronavírus no Brasil, quando ainda não se sabia muito sobre a doença. E, ao visitá-la, a filha também foi acometida pela Covid. No entanto, nada nesse mundo impediria a filha amorosa de visitar sua mãe. Rosana partiu 3 dias antes de Dona Gertrudes. Na família, talvez por conta da falta de informações sobre os riscos que todos corriam, houve outras despedidas repentinas e inesperadas. Além do pai de Rosana, Emerson, os irmãos dela, Júlio e Rosemary, também foram vítimas fatais durante a pandemia. Ela me dizia todos os dias que me amava. No dia que faleceu, não foi diferente. Que coração imenso ela possuía. Tinha um amor incondicional pelos netos e um orgulho enorme em mostrá-los. Essa era minha véia, conta Thaís emocionada. Rosana Aparecido Urbano nasceu e faleceu em São Paulo, aos 57 anos. Foi a primeira vítima fatal da Covid-19 no Brasil em 12 de março de 2020. Os trechos que vocês acabaram de ouvir faz parte do tributo feito a ela na página Inumeráveis, memorial dedicado às vítimas do Covid-19. Uma colocação, eu sinto que eu estou enlouquecendo, né? Eu estou muito mal, eu sinto que eu estou enlouquecendo, eu sinto que tudo vai desabar, né? Essa instabilidade que a pandemia acabou provocando, né? No impacto econômico, social,
a sua permanência, essa brecha de espera por uma normalidade e também esse desesperançar, né, com o passar do tempo. E a pergunta se minha vida está para desabar, eu sinto que ela está desabando, ela também traz de volta essa noção de instabilidade. E eu acho que algumas pessoas vivenciaram, todo mundo vivenciou a pandemia como algo inédito, mas algumas situações que a pandemia trouxe com relação aos cuidados, à saúde emocional, a uma noção, né, uma crença, né, de construção de uma narrativa, de uma história que se transforma. Eu acho que isso foi bem diferente, né? Algumas pessoas vivenciaram como um retorno do passado, e isso tem impactos distintos. Alessandra traz um aspecto muito relevante da experiência de mulheres das periferias da cidade de São Paulo, que é a memória evocada pela atmosfera produzida pela pandemia, de uma época muito difícil que foi o final dos anos de 1980 e toda a década de 90. Esse foi um período de muita pobreza e mortes, que figura como uma lembrança traumática. A crise sanitária traz de volta a sensação de instabilidade e de uma condição de vulnerabilidade pensada como um passado superado. Além do luto, né, o isolamento social, o esvaziamento das ruas, o medo da crise econômica, a fome, a inflação, todos esses elementos foram fomentando também uma memória de muitas dessas mulheres que viveram na década de 80 e 90 com relação a uma outra periferia, né? E, na verdade, um questionamento se essa era uma outra periferia ou se essa periferia estava ali presente, né? Então, quando a gente conseguia se reunir, nos momentos em que a pandemia dava uma aparente, né, tranquilizada, a gente conversava muito sobre histórias, essas histórias de luto, de fome, de isolamento, de esvaziamento das ruas, de uma outra época. Uma das mulheres que acompanha a rede contou uma história, né, de violência durante os anos 90, violência urbana, né, que era muito forte, e ela questionava sobre a racionalidade ou a vericidade dessa memória. Porque é algo tão absurdo, mas também tão relacionado com o que eu estou vivendo hoje, que eu preciso de uma certa audiência para dizer que isso é racional, isso é verdadeiro, isso está acontecendo. E é como se isso está acontecendo de novo, né? Então, muitas pessoas que recebiam as cestas básicas que a gente conseguiu arrecadar, tinha essa pergunta que era quase uma verificação de realidade, sabe? Isso está acontecendo de novo. De novo, eu não tenho condições de me manter, né? De novo, eu não tenho condições de pagar o meu aluguel, né? Essa periferia realmente mudou ou a gente teve um momento de mudança de realidade, né? Por conta de que realmente muitas dessas mulheres e de suas famílias tiveram momentos mais tranquilos, né? Pós anos 90, ainda mais no momento do governo Lula, muitas formadas, e a crise questionou, né, esse lugar de crescimento, de ascensão. E sobre o medo da felicidade? Quando pequena, minha mãe sempre dizia ao ver que eu ou meus irmãos ríamos muito. Quem muito ri, depois chora. E por muitas vezes tive dias ruins depois de dias muito felizes. Mas isso não tinha nada a ver com o riso, e sim com situações machistas e patriarcais que causavam meu choro. Queria poder explicar isso para minha mãe. Até hoje penso nisso quando rio demais. Sempre tive vontade de escrever algo importante, mas não sabia por onde começar, sobre o que escrever. Precisava de uma motivação. Pensando nisso,
Durante nossas rodas de conversa, me senti tão afetada pelas mulheres querendo falar sobre suas dores, conquistas e buscas por várias respostas, que disse para elas que estava estudando e provavelmente escreveria sobre elas. Quem estava naquele dia ficou tão feliz. Elas se sentiram tão importantes em saber que alguém falaria delas. Então, eu não conseguia pensar em outra possibilidade de tema que não fosse esse. Neste momento, vejo que esse artigo, apesar de ser escrito por mim, foi e está sendo dialogado com outras mulheres, que trazem no seu cotidiano o mesmo território e também sentiram o silenciamento e a invisibilidade constantemente. Nós trazemos em nossos corpos e falas a falta de lugares em que possamos compartilhar nossas histórias, angústias e conhecimentos epistemológicos. Acredito que foi isso que nos uniu e que me fez transpor para o papel a vontade de escrever. Enquanto escrevo, me sinto o tempo todo responsável por transmitir o que conheço delas. É como se não quisesse deixar de falar de nenhum detalhe, pois sei como elas são importantes, que as histórias e o conhecimento que trazem são reais. E diante disso foi possível alinhar os pensamentos e confirmar o que pensava antes de começar a escrever este texto. Sempre faltou quem nos ouvisse. Isso falta e faz falta. Acredito que a pandemia vai passar. Tenho buscado a minha fé, quase que exclusivamente para isso. Mas por enquanto, sinto saudades. Nas últimas décadas, redes, coletivos e grupos de mulheres se multiplicaram nas periferias da cidade de São Paulo. Espaços de apoio mútuo, de autocuidado, de elaboração de seus lugares no mundo em termos de gênero, raça e classe, de produção de si e de lutas. Essas articulações também foram fundamentais durante a pandemia para enfrentar a fome e outras demandas que emergiram com a crise sanitária, como tratamos no episódio 6. Essas redes continuam sendo essenciais nesse período pós-pandemia, para que mulheres se fortaleçam e sigam mantendo vidas e lutas nesses territórios. Quando você ouve essas mulheres falarem o que é essa rede, o que é esse espaço de fala, o que é esse lugar de encontro, de comer junto, de comer com calma, de fazer um escalda-pés, era como um momento que se rouba dessa rotina, né? Para ter um espaço de respiro pessoal. É um tempo de encontro em que, ao passo que você está ali, né, para escutar outras mulheres, você também tem ali um tempo para falar. Eu acho que o ativismo ele se organiza e se reorganiza, né, de inúmeras maneiras. Eu acho que foi tão tenso o primeiro ano da pandemia, porque eu acho que essa rede se organizou de forma assim, quase que integral, né, em torno atuação diária em vários territórios da Zona Sul. A pandemia também trouxe da gente ter que lidar com algumas questões pessoais, né, de pensar lógicas e limites. E eu acho que esse é um momento de lamber as próprias feridas. Eu acho que, como eu disse, ou talvez se a gente olhasse com uma luta de capoeira, talvez é um espaço de tempo que a gente prepara um golpe, né? De mim para você. Sonhei que escrevia para você, com choro, lamento e dor. Dor essa que vem acompanhada de saudade. Sentimento que tento amenizar com comida, bebida, afeto, investimentos pessoais e o tão difícil autocuidado. Quisera eu ter cuidado mais, ter abraçado mais e confidenciado mais. Te vejo em tudo, no mar, nas músicas já ouvidas em outrora, na forma de estender as roupas no varal, no olhar da Thalita, no bolinho de chuva
e na rabanada fora de época. Por que afinal nunca comi sua rabanada no Natal? Sonhei com você e me restabeleci com meus irmãos, com a vida e com as escolhas que faço hoje, e isso me cura e me acolhe. Mãe. Elaine Lima. Este episódio usou áudios de Canal IE UFRJ, Esquerda Diário. O roteiro foi escrito por Alessandra Tavares e Milena Matheus e Carmo. Leitura dos textos de Elaine Lima feita por Eliane Weifurter. Direção Milena Matheus e Carmo. Edição e desenho de som Anderson Souza.